Cacto rabo de macaco, um espetáculo da natureza, não é verdade? Como cuidar desta maravilha, manter sempre bonito, produzindo flores. Se gosta desse tipo de assunto, é sobre isso que nós vamos falar. Então fica aqui comigo até o final deste vídeo, porque vou dar algumas dicas que realmente funcionam para que o nosso cacto rabo de macaco se desenvolva bem e ainda por cima dê as suas florações. Eu sou a Ana e você está no canal A Natureza e Você. Se já é inscrito, muito obrigada por estar aqui. Se não é, por favor, dê uma forcinha aí para o nosso canal se inscrevendo. E se gostar do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like para ajudar o nosso canal a ser melhor divulgado pelo YouTube. E vamos ao nosso assunto. Então, pessoal, tenho aqui este exemplar, olha, que lindo que ele é. Estão prestando atenção aí nesses pelinhos? Que maravilha, vou ver se dá para botar ele mais próximo aqui para vocês verem. Esta belezura, além de ter todos esses charmes com esses pelinhos, ainda possui flores. Dá para acreditar nisso? Pessoal, vai fazer um barulhinho aí, porque aqui toda hora passa uma moto, não tem jeito. Então, eu vou ver se deixo aqui do lado a foto desta belezura aqui florida. Sim, e vocês vão perceber no vídeo que eu botar só ali para vocês verem as flores, que não necessariamente essa planta precisa estar deste jeito para dar a sua floração. Este cacto espetacular, ele tem os seus segredos. Sim, primeiro a gente tem que saber de onde essa belezura vem. Da onde ele vem? Vem da Bolívia, país vizinho, clima tropical. Então, esta belezura aqui em casa, né? Nosso país aqui, vamos dizer que ela está em casa. E o que a gente pode fazer para cuidar bem desta menina? Aqui em casa, o que eu tenho feito? Para fazer com que ela cresça, fique bastante longa, eu uso um truque, né? Isso foi fruto do cultivo aqui, eu fui percebendo o que dava nisso. Quando a gente pensa em cacto, o que a gente logo lembra, né? Uma planta que gosta de sol pleno, não é assim? Cacto, sol pleno. E ele é um cacto, também gosta de sol pleno, mas a quantidade de tempo que ele fica no sol pleno é que muda. A maioria dos cactos ficam o dia inteiro. Esta belezura aqui aprecia sim o sol pleno, porém não o dia inteiro. Então, eu mantenho este aqui, que é o maior, no sol. Ele fica da parte da manhã inteira, ele pega sol até mais ou menos umas 11 horas, meio-dia, e é o sol pleno. Depois disso, o sol começa a virar e já ele fica na meia sombra e depois ele vai para a sombra total. E ele vai enchendo e crescendo. E o truque para ele dar a flor dele é justamente esse, sol. Mas não deixar ele esturricando, né? Tem gente que coloca o cacto, né? Dependendo do local, no sol, este cacto aqui, esturricando o dia inteiro. Mas este aqui, o rabo de macaco, ele não, assim, pelo menos aqui no meu cultivo, ele não vai muito bem. Por quê? Porque ele começa a apresentar algumas imperfeições. Ó, tá vendo? Vai começando a perder alguns pelos, aí dá algumas deformidades, sem falar que ele fica sujeito a ácaros e cochonilhas, sabe? Vai dando aqueles pontinhos brancos, vai perdendo pelo e dando um monte de pontinho branco. Por quê? Porque quando ela está muito tempo no sol, todos os cactos, eles apreciam cálcio para evitar essas pragas. Então, eles consomem bastante cálcio. E a maioria de nós, né, não costuma adubar os cactos. Por serem rústicos, por levar este nome, assim, né? A gente olha para o cacto e já pensa assim, eu aguento com tudo. E esquece que essas maravilhas aqui também precisam de um adubinho para ajudar aí na força, né? Apesar da gente cultivar eles praticamente no ambiente natural, mas praticamente, não é o ambiente natural dele, lá onde Deus botou ele, que ele... Quando Deus colocou ele lá no cantinho dele, deu tudo completo. Deus garante o cuidado dele. Agora, quando a gente leva essas maravilhas para nossa casa, a gente tem que imitar o que Deus deu para ele. Então, outro truque que eu uso
é para fazer ele encher. Quando a gente olha para isso aqui, a gente já pensa que é um cacto que se desenvolveu a chegar a este ponto aqui. Mas não é não, gente. Vamos olhar ele aqui de perto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos 6 mudas de cacto que se tornaram, no seu conjunto, Você olha assim, você vê um cacto, mas foram 6 mudas. Este é um grande truque para fazer o pote encher, é usado pelos cultivadores para poder, né, conseguir vender mais rápido e a ornamentação é muito mais bonita. Então, como é feito estas mudas aqui? Essa maravilha aqui, ela pode também pegar de sementes. Eu tenho cactos aqui que eu fiz de semente, não do rabo de macaco, mas outros. Mas é um processo lento, muito lento, bem demorado mesmo. Por estaquia, é muito simples essa maravilha aqui. Como é que você faz essas estaquias? Olha, ele por si já vem deixando essa maravilha aqui, ele já vem apontando para você, ó, possíveis divisões, ó. Tá vendo aqui que aqui vem e aqui vai ficando mais fininho, forma uma cinturinha e depois volta para o seu normal? Às vezes, em uma arte só tem mais do que 2 ou 3 cinturinhas, depende do comprimento. Você vai chegar, vai destacar um pedaço aqui, não vou fazer isso aqui com ele porque eu não tenho necessidade, não quero fazer mudas. Vai destacar aqui, você pode girar se ele tiver com essa cinturinha bem acentuada, em alguns casos essa cinturinha fica bem marcando mesmo, tipo, pode tirar, sabe? E você vai ver que muitas vezes também ele dá um pouquinho de raízes nessas divisões. Então é um indicativo muito forte. Ó, aqui eu tenho até algumas raízes aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Vou tentar levantar ele aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, ó. Mas aqui embaixo tem umas raízes. Então, se a divisão tiver onde tem uma dessas raízes, melhor ainda. Então, você vai fincar ela ali no substrato. O substrato que eu uso aqui é um substrato comum, é terra misturada com um pouco de carvão, um pouco de areia lavada, aquela parte mais grossa. Eu peneiro, pego aquelas pedrinhas, mas não é pedras não, só aquela parte mais grossa da areia. Misturo tudo e planto esta belezura aqui. E uma dica, mistura torta de mamona com farinha de osso. Depois que eu passei a fazer isso aqui no meu cultivo das outras suculentas, do cacto de outras suculentas, mudou assim a beleza do cultivo, mudou muito. Eu coloco também aquele de bolinha ou moscote, né? Mas a torta com de mamona com farinha de osso foi decisivo no cultivo da maioria das minhas suculentas. Este aqui, e esqueci de dizer isto para vocês. Este aqui fica no sol pleno, mas como eu falei, na virada do dia ele vai para a sombra, mas quando está chegando perto da sua floração, eu levo para o sol. Deixo ele lá no sol, deixo ele se estender só mais um pouquinho de sol. Quando você tem um cacto deste aqui jovem, você fez a sua muda, cortou, e ele está ali muito jovem, e você quer que ele cresça mais rápido, você coloca ele na meia sombra, recebendo só um pouquinho da claridade durante o dia, e depois ele vai para a sombra. Isso vai fazer com que estimule o seu crescimento, que foi o caso deste aqui. Já mostro aqui para vocês. Tá vendo? Este aqui é bem mais jovem, ó. Ele está com, tá vendo? Eles só foram, tem 2 mudas aqui dentro. Esta e esta aqui foram as principais. O resto foi nascendo, mas esse aqui ficou na sombra. Agora eu levei ele para a parte que ele pega mais sol e mais tarde, né, até 11 horas ele vai estar no sol e depois sombra. Isso vai fazer com que ele cresça, né? Ele vai crescer rápido, porém não vai engrossar tanto as suas hastes. Só que depois que colocar no sol, o sol vai fazer com que as novas hastes dele vá engrossando. Então, este é o processo que eu uso aqui com os meus cactos rabos de macaco para poder fazer com que ele se desenvolva bem. Esta muda aqui, pessoal, ela é bem jovem. Ela deve ter uns 6 meses, tá? Eu mantenho esta daqui no substrato até que comprei, tá vendo?
mantenho nesse substrato. Porém, eu costumo passar para a terra, aquele substrato inicial que eu falei. Por quê? Porque esse substrato que vem do cultivo, no meu ponto de vista, costuma com o tempo encher de fungo. Fica fungado, né? E aí eu não gosto. Então eu coloco já na terra, porque aí eu tenho garantia que isso não vai acontecer, porque é madeira, né? A madeira ela vai apodrecendo ali, eu não acho muito legal não. E com o tempo ele fica exigindo, né? Ele vai levantando do vaso, exigindo mais terra. Então eu já passo direto. Um outro truque que quase me esqueci, mas faz parte, ele é fundamental. Esta belezura aqui, quando você plantar, tenta plantar ela de um jeito que ela fica um pouquinho mais elevado, porque no seu replante, se você quiser manter cheio do jeito que ele tá, você vai ter que deslocar e enfiar com tudo dentro da nova cuba e colocar um pouco, né, o resto do substrato. Porque se você desmembrar ele para fazer, se você para tirar o substrato, você vai acabar desmembrando, porque ele não é uma única planta. Quando a gente vê assim no conjunto, são várias. Eu já fiz isso e foi desagradável a experiência, até mesmo com aquele que tá este aqui. Com essa belezinha aqui, foi bem desagradável o que aconteceu. É uma tentativa de replante que não foi muito legal. Então, essa é a dica. Espero que vocês tenham aí gostado deste vídeo, né? E se gostou, por favor, não esqueça de deixar aí o seu joinha para ajudar o nosso canal a ser melhor visualizado por outras pessoas no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!